Coríntios capítulo 12. Amado, você que não é aqui de nossa igreja, nos dá a honra da sua visita. Deixa eu só lembrar, informar você. Nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo desde agosto do ano passado. E nós nos aprofundamos ao máximo ao que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade. Porque nós temos conhecimento, eu e vocês todos, que o povo de Deus é um povo, embora grande na terra, é um povo dividido, e um povo dividido não pode fazer tanto quanto um povo unido. Se o povo de Deus fosse um povo unido, o Brasil já estava de joelho aos pés de Jesus, amém, amado? Mas o Brasil não está de joelho aos pés de Jesus. E essa igreja que é grande em número, mas que infelizmente não é grande em influência, não é grande nos frutos. Geralmente essa igreja é grande no ajuntamento. Veja, uma quarta-feira nós temos aqui 1000 pessoas sentadas. E isso é um fenômeno. Você veio da faculdade, você veio do trabalho, você veio de um dia de luta, de adversidade, e você desejou estar aqui voluntariamente. Teu coração escolheu a melhor parte. Você podia estar descansando em casa, né? Podia chegar em casa, tomar um banho quente, tomar uma sopinha quente, né? Ver um bom filme ou não, ler um bom livro, muito melhor. Mas você escolheu estar aqui. Então, vir aqui, quem vem aqui, por exemplo, na quarta-feira, vê essa igreja cheia na quarta-feira, cara, que tremendo, tal. Mas esse ajuntamento não é o desejo do coração de Deus para a sua igreja. O desejo do coração de Deus é que aquilo que a gente recebe no ajuntamento, ao nos dispersarmos, seja compartilhado. Que o que Deus gera no nosso coração aqui no ajuntamento, seja desenvolvido, transformado em fruto, em qualidade, em caráter, no caminho, todo dia, o dia todo, por onde quer que a gente passe. De modo que o ajuntamento, geralmente, o é para cada um que compõe a massa. Nós viemos aqui no ajuntamento para receber alguma coisa de Deus, mas o Evangelho move-se no sentido contrário. Porque o maior de todos será o servo. E a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é o quê? Dar do que receber. De modo que abençoado no reino não é quem recebe mais, é quem compartilha mais. O maior é o menor. E o mais digno de honra é o que mais serve. O Evangelho é andar na contramão dos valores da sociedade. E parece que a igreja ainda não compreendeu isso. A gente vê gente cada vez querendo mais honra, mais título, mais honrarias e ter mais bênçãos, ter. E às vezes é honrado diante dos homens, mas Deus como que vira as costas para ele, porque não é por aí. E essa igreja, que poderia fazer muito mais pelo Brasil, não faz em grande escala por causa da má interpretação sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque nós concordamos em tudo. Jesus é o único caminho, em nenhum outro há salvação. Nós cremos que fora da palavra não há revelação de Deus. Nós cremos que o destino é aquele, o estreito e o largo. Vinde benditos e apartai-vos de mim malditos para o fogo, ou vinde benditos para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Nós cremos em tudo isso. Agora, quando a gente chega na doutrina do Espírito Santo, nós nos dividimos e subdividimos de modo que a gente não consegue caminhar junto. Aí aparecem os nomes dados às igrejas, os tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais, e cada um é denominado em função da visão que tem da ação do Espírito Santo. O tradicional é aquele que não acredita nos dons, como todos eles, como para a igreja hoje. Né? O pentecostal é aquele que dá muito valor ao dom, mas muitas vezes não dá ao caráter, ao estudo, ao conhecimento. O neopentecostal é aquele que nasceu nos últimos 20 anos como que se fosse a junção de ambos, mas virou uma coisa tão patológica que a gente vê teologias e doutrinas no contexto neopentecostal que passa longe da palavra de Deus. De modo que nós estamos cismados, nós estamos divididos, nós estamos separados um do outro, mesmo diante de uma obra grande que precisa ser feita. E, por incrível que pareça, o Espírito Santo que Jesus mandou ao mundo, que o mundo não pode receber, senão só aqueles que creem, está lá em 1 João capítulo 14, que veio para produzir a comunhão, mal interpretado, produziu a divisão. Então nós achamos por bem estudar a doutrina do Espírito Santo completamente, e de fevereiro para cá nós temos estudado os dons do Espírito Santo,
e temos estudado a cada um. E eu termino esse estudo na primeira semana de agosto, na primeira quarta-feira, estudando o discernimento de línguas. Porque hoje a gente termina com apostolado. O que é o dom do apostolado? Porque o título de apóstolo apareceu nessa década, né, de 2000 para cá, de 90 para cá, e a gente vê mais apóstolo do que não sei o que hoje. Todo mundo querendo ser apóstolo. Você vê que houve um tempo que houveram os missionários, diáconos, presbíteros, missionários, também tem os obreiros no caminho, e depois missionários viramos pastores, pastores quiseram ser bispos, depois bispos primários, agora temos os apóstolos e já temos os patriarcas. Né? Nós temos em Goiânia uma igreja onde o apóstolo não é mais apóstolo, é patriarca, já falei sobre isso aqui. E na igreja dele é uma igreja bem maior do que essa nossa aqui. O templo lá deve dar umas 5 vezes esse templo aqui. Aqui cabe 1.200 sentados, lá cabe 5.500. E aí tem um corredor central grande. O patriarca ele vem sentado num trono, bonito, pintado a ouro, com couro vermelho. E 4 pessoas o carregam no ombro. Aquelas duas varas paralelas, um trono em cima e 4 homens, varões, entram com o patriarca no meio da igreja, sobem ao púlpito, botam um trono no chão, o patriarca vem ao púlpito e prega. Quando ele acaba de pregar, ele senta no trono e ele é tirado do santuário no trono. É o patriarca. Títulos, títulos e títulos. Temos profetas hoje. O profeta fulano, o profeta Beltrano. E cada vez a gente vê a criatividade, como eu tenho dito, daqui a pouco tem Jesus 2, né? Semideus, Có-Deus, né? E a coisa vai por aí. Então, eu não ia falar sobre o dom de apostolado, mas eu queria que você, que é minha ovelha, entendesse o que é apostolado, o que é o dom de apóstolo. O que é isso? E vamos entender na palavra para a gente não ficar na ignorância. Eu tenho muitos amigos apóstolos, muitos. Perto e longe, né? E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aí. 1 Coríntios capítulo 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestre. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele está falando aí sobre o grau de importância dos dons, né? Deus pôs na igreja primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro mestres, por aí vai, e diz que por último colocou a variedade de línguas, né? Hoje a igreja evangélica coloca a variedade de línguas primeiro, mas vamos falar sobre isso na quarta-feira que vem. Hoje nós vamos falar sobre apóstolo. Deus pôs um como apóstolo. O que é o dom de apóstolo? A palavra apóstolo é uma palavra grega, apostolos, que vem da mesma raiz apostele, que significa enviado. O apóstolo é o enviado. Então, quando a gente envia alguém, a gente está apostolando alguém. Apóstolo é uma palavra que significa enviado. Agora perceba, quando Paulo fala sobre os dons, ele diz que primeiramente ele colocou apóstolos, ou seja, um enviado. Alguém que tem um dom de apóstolo. O que significa a palavra apóstolo mesmo? Então perceba, Deus colocou na igreja primeiro um enviado. Aí depois diz que ele colocou os profetas, que já não tem nada a ver com movimento. Enviar, vou enviar, vou mandar. Enviei. Envia para mim de volta. Porque esse silêncio está muito limpo não, viu filho? Se fosse de Paulo, já curava a dor de cabeça, curar tudo. Não sou Paulo, não tem jeito, né? Enviar pressupõe movimento, destacamento. Deus está dizendo assim, ó, primeiro eu coloquei na igreja aqueles que eu enviei. E se Jesus enviou, enviou com uma missão. Tem a ver com movimento, tem a ver com obediência, tem a ver com missão. Os outros dons são estáticos para o corpo, a profecia, como nós já estudamos, né? O ensino, é o que eu estou fazendo aqui agora, o dom de mestre, operadores de milagres. Mas o apostolado é diferente, é um envio. No Novo Testamento, o termo apóstolo foi empregado apenas
tão somente aqueles que foram designados por Jesus, aqueles aos quais Jesus pessoalmente enviou, aqueles que estiveram juntos com Jesus, foram escolhidos, discipulados e enviados por Jesus. De quem a Bíblia está falando quando fala sobre apóstolo? Ele fala dos 12, que você conhece muito bem, fala de Matias, Atos 1, 21 a 26, que foi o que substituiu Judas Iscariotes, quando deixou os 12, e fala de Paulo, que não esteve com os 12, mas que foi feito apóstolo, segundo Atos capítulo 9, por causa do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Onde ele teve a visão, ouviu a voz, ficou cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que está falando? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando você vê na Bíblia a palavra apóstolo, sempre, em outro lugar, nenhuma vez, sempre é usada sobre essas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Tiveram uma relação biológica com Jesus. Sempre. A primeira vez que aparece a palavra apóstolo no Novo Testamento está em Mateus capítulo 10. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Você vai achar isso aí muito fácil. Primeira vez que aparece na Bíblia a palavra apóstolo no Novo Testamento. Da onde saiu essa palavra? Mateus capítulo 10. Primeira vez que aparece a palavra apóstolo em o Novo Testamento está aí pela boca do apóstolo Mateus. E é muito interessante. Mateus 10 fala sobre os 12 e a missão dos 12. Deus não só chama, Deus comissiona. Aí diz assim, chamando a si seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Agora, volta aqui para mim, para eu te fazer uma pergunta. A primeira frase desse versículo diz o quê? E chamando o quê? Leia vocês para mim. A si, a quem leiam? Os 12 o que, igreja? Qual é a palavra que está aí? Discípulos. Jesus chamou 12 discípulos. Pois bem, vamos ao versículo 2. Ora, aí chamou os 12, deu-lhes o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a sua doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 o quê? Apóstolos. Jesus, quando os chama 12 o quê? Discípulos. Aí no versículo 12, no versículo 2, depois que Jesus dá autoridade para expulsar demônio, para curar toda sorte de enfermidade, quando Jesus os comissiona e os capacita, no versículo 2 já sai a palavra discípulo, porque quando Jesus dá autoridade, portanto a coisa não aconteceu como acontece, como nós lemos. Jesus chamou, autorizou, deu autoridade e chamou apóstolo. Não. Entre o versículo 1 e o 2, tem um interregno, coisas acontecem, Jesus conversa, Jesus mostra a visão, Jesus discipula, Jesus gasta tempo com aqueles discípulos, que depois que percebe que eles estão prontos, diz o versículo 2, ora, o nome dos 12 apóstolos, foi aí a primeira vez que aparece a palavra apóstolo no Novo Testamento. Quando é que a palavra apóstolo aparece? Depois que eles receberam autoridade. Depois que os 12 foram discipulados, foram transformados à semelhança e imagem de Jesus, receberam o poder que Jesus tinha para dar prosseguimento à obra que ele tinha. Aí, só por curiosidade, aí tem o nome dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, que a maioria de nós não sabe de cabeça, nem eu sabia. Eu já soube, mas não lembrava. Mas só para a gente conhecer o nome dos 12 apóstolos, olha que coisa interessante. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, que é Pedro, André, seu irmão, Tiago, primeiro Tiago, que é filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, que é o outro Tiago, que é filho de Alfeu, Tadeu, Simão Cananeu e Judas Cariotes. A Bíblia fala muito pouco sobre Simão Cananeu, a Bíblia não fala nada sobre Tadeu, a Bíblia não fala nada sobre Bartolomeu, mas foram apóstolos. A gente conhece os demais, mas esses três, Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia não fala mais nada sobre ele, mas foram tidos e havidos como apóstolos. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, apóstolo foi o termo dado a esses 12, incluindo Matias,
Se você quiser anotar, está em Atos capítulo 1. Ele foi escolhido para o lugar de Judas Iscariotes. E a Paulo, que foi conhecido como apóstolo, enviado aos gentios. Apóstolo aos gentios. E ele foi digno de tal título, diz Atos capítulo 9, porque embora não tenha andado face a face com Jesus, ele teve esse encontro com Jesus na estrada de Damasco. Tirando esses, não há o título de apóstolo mais na Bíblia. No Novo Testamento não tem mais o título de apóstolo. Então, na história da igreja cristã, o apóstolo era um título dado apenas aos que andaram e foram enviados por Jesus. Porque perceba, Jesus deu autoridade, chamou-os pelo nome, e no versículo 5, veja desse mesmo capítulo 10 de Mateus, a estes 12, o que Jesus fez? Enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. A esses 12, o que Jesus fez, irmão? Apostolou. Enviou. Quem foi que enviou esses 12? Jesus. E a única vez na Bíblia em que a palavra apóstolo como enviado aparece quando se refere aos 12. Então, o apóstolo, biblicamente falando, são aquelas pessoas tão somente que foram enviados pessoalmente por Jesus. Pessoalmente. É assim que é. Na história da igreja cristã, esse título de apóstolo era dado tão somente a esses homens que foram enviados por Jesus. Por quê? Porque eles são tidos como sucessores de Jesus. Quando Jesus é assunto aos céus, são eles que, pelo próprio Jesus ressuscitado, foram enviados para dar prosseguimento à sua obra. Eles foram os que tiveram relação direta com Jesus. Agora, se tu falar isso para um apóstolo contemporâneo, ele vai brigar contigo e comigo também. Agora, para a gente firmar mais isso, para que não fique dúvida, por que são só esses 12 no Novo Testamento reconhecidos como apóstolos? Porque as suas palavras são tidas, reconhecidas e havidas como palavra de Deus. Quando você lê Evangelho segundo Mateus, você está lendo a palavra de quem? De Deus. Quando você lê as epístolas do apóstolo São Pedro, as epístolas do apóstolo São Pedro são palavra de quem? De Deus. Quando você vê as epístolas que Paulo escreveu, são 3, você está lendo a palavra de quem? De Deus. Quando você lê o livro de Tiago, do apóstolo Tiago, você está lendo a palavra de quem? De Deus. Por que eles são chamados de apóstolos? Porque eles foram discipulados diretamente pelo Deus homem, foram enviados por este homem Deus, e de tal forma receberam essa capacitação, que as palavras deles são tidas não como deles, mas como palavra de Deus. De modo que se a igreja aqui resolve me consagrar o apóstolo, eu posso aceitar o título de apóstolo, mas nunca a palavra do Neil pode ser acoplada a esse livro como sendo palavras do apóstolo Neil, como que se fosse palavras irrefutáveis de Deus. Por que esses homens eram chamados por apóstolos? Porque receberam autoridade diretamente de Deus. E as suas palavras são tidas como palavra de Deus. De modo que quando eu estou pregando aqui, irmão, eu estou pregando a palavra de Deus, é verdade. Mas essa palavra que o pastor Neil prega é uma palavra inspirada de Deus e retirada da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é inspirada, ela é revelada. Essa aqui é a palavra revelada. E eu, pela inspiração do Espírito Santo, prego a palavra revelada de Deus, mas a palavra dos apóstolos não era uma palavra só inspirada pelo Espírito Santo, era uma palavra revelada. Outro dia eu explico qual é a diferença entre inspiração e revelação. Isso é assunto da teologia e vai gastar muito tempo, teologia não serve para nada. Então, quando eu prego aqui, eu estou pregando a palavra de Deus. Mas quando os apóstolos falaram, eles falaram a palavra de Deus. É diferente. Você consegue entender até aqui, minha igreja? Amém ou não amém? Não é claro isso? Por isso eles eram chamados de apóstolos. Aí você fala assim, mas pastor, como é então que a gente encontra um monte de apóstolos por aí hoje? Eles não tiveram com Jesus. Não são tidos e havidos como aqueles que andaram com Jesus. Você também esteve com ele.
Você também esteve com ele. Você também, não. Ninguém pode. Como é que pode? Nesse sentido, o apóstolo não existe mais. Então como é que a gente explica o apóstolo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o patriarca fulano de tal, o Jesus 2 fulano de tal? Como é que a gente explica esse negócio? Hoje, os crentes deram uma outra conotação ao dom. Hoje, nós demos uma nova conotação ao dom título. De modo que apóstolo hoje é outra coisa. O que é o apostolado hoje? Quem é um apóstolo? Quem é que se consagra apóstolo hoje? Vou mostrar o que é o apóstolo hoje. Primeiro, o apóstolo hoje é o que exerce autoridade e liderança sobre um certo número de igrejas. Quando você vê alguém que se consagrou apóstolo, ele se consagrou, nunca diz que foi ele que se consagrou. Não foram algumas pessoas que se reuniram e resolveram me consagrar apóstolo. Mas no fundo, irmão, esse negócio de apóstolo nasce no coração de quem é apóstolo. Essa é a grande verdade. Porque se eu entendo biblicamente o que é apóstolo à luz da Bíblia, pode se levantar 1 milhão de pastores aqui ao meu redor. Pastor Neu, nós estamos querendo consagrá-lo apóstolo. Muito obrigado, irmão. Eu estou bem como pastor, estou querendo deixar de ser pastor, para ser só Neil, como eu preguei algum tempo atrás. Depende de mim. Depende de mim e da visão que eu tenho a respeito de apostolado. Eu fui indicado para ser apóstolo pela Aliança Apostólica do Brasil em 2005 em Porto Alegre. Uma reunião apostólica de um grupo aí que tem aí no Brasil grande. Aí lá no meio do congresso falaram assim, ó, Deus está levantando um apóstolo no Rio de Janeiro. E eu estou lá no fundo quietinho, porque eu fui visitar a nossa igreja. Por acaso tinha um evento nacional. Aí vem o meu amigo de Belo Horizonte e fala assim, aí, olha, o pessoal está querendo conversar contigo, 3º dia de congresso. Aí reuniram comigo, Deus deu a revelação de que o irmão está sendo levantado como apóstolo no Rio de Janeiro. Compartilhei com os meus pastores quando eu voltei de lá. E eu falei assim, irmão, se Deus está falando com vocês, vai ter que falar comigo também. O evento acaba na sexta, hoje é quarta, então até sexta-feira Deus fala comigo. Sexta-feira me chamaram. Eu falei, irmão, Deus não falou comigo, me sinto honradíssimo por ter sido lembrado por vocês, mas Deus não está me chamando para ser apóstolo. Aí meu amigo de Belo Horizonte fala assim, eu já sabia que você não ia aceitar. Porque eu sou melhor do que os outros? Não, pelo contrário, eu sou pior do que quase todos eles. Meu ministério perto deles é cisco, aos olhos dos homens. Deus é diferente esse negócio, né? Graças a Deus. Mas é porque a gente entende o que é apostolado. Agora, hoje, quem é o apóstolo? Você vê alguém apóstolo, é porque ele tem a presidência de uma igreja que tem um monte de filhas igrejinhas. Então, porque ele dirige um monte de igrejas, ele acha que o título de apóstolo cabe. E de onde que vem isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 11. Vamos a 2 Coríntios capítulo 11. É só para vocês entenderem. Portanto, esse estudo aqui de hoje é só informativo. Não edifica nem desedifica, mas o saber não ocupa espaço, então quanto mais melhor. Não é? Se a verdade liberta, a ignorância escraviza. Então fujamos da ignorância. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21. 2 Coríntios 11, 21. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também eu sou ousado. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, recebi 5 vezes 40 açoites menos 1. Continua. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha raça. Em perigos dos gentios. Em perigos da cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, 28. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. O que é, leia? O cuidado de quê, amados? Todas as igrejas. Paulo cuidava de muitas igrejas. E você, querendo conhecer todas as igrejas que Paulo pregava,
É só você ler Atos capítulo 15, Atos capítulo 14. Você vai ver quantas cidades Paulo passou pregando e plantando igreja. E quando você lê, por exemplo, Atos 15, 36, depois que ele visita todas as cidades, ele tem uma briga lá com Barnabé, mas depois eles se comungam de novo, ele fala assim, olha, vamos voltar para rever as igrejas que nós plantamos, vamos visitá-los para ver como é que eles vão. Então Paulo era alguém que cuidava de muitas igrejas. Então quem aceita o apostolado hoje, pega essa palavra e diz assim, não, eu posso ser apóstolo porque eu tenho muitas igrejas. Só que Paulo não foi ordenado apóstolo por causa das muitas igrejas que ele cuidava. Porque quando Paulo foi chamado de apóstolo, ele não tinha edificado igreja nenhuma ainda. Paulo foi chamado de apóstolo porque ele viu o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Paulo foi chamado de apóstolo aos gentios pela boca do próprio Jesus, pela boca do próprio Deus. Que aos 12, quando você lê em Atos capítulo 10, volta um pouquinho em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, quando ele envia os apóstolos, quando ele apostola os apóstolos, ele diz no versículo 5, 10:5, a estes 12 enviou Jesus e ordenou, dizendo, não ireis a quem? Atos, aliás, Mateus, amados. Eu falei Atos? Mateus, né? Mateus 10:5, você está aberto aí, amém? Ainda não? Eu espero, não tem problema. Mateus 10:5. Já está em Mateus, amém? A estes 12 enviou Jesus. Estão comigo? E ordenou-lhes dizendo, não ireis aonde? Aos gentios, nem aonde? Nem entrarei na cidade dos samaritanos. Mas ide antes as ovelhas aonde? Perdidas da casa de Israel. Porque a missão dos 12 era pregar os israelitas. Mais adiante você vê no evangelho, ele falou, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí diz que Deus rejeitou os judeus e levantou Paulo como apóstolo aos gentios. Aonde ele falou para os 12 não irem, ele levantou Paulo e pediu para Paulo ir. Graças a Deus que Paulo foi levantado, porque se Paulo não fosse levantado como apóstolo, você não conheceria o evangelho hoje, porque você é gentio. Paulo não foi apóstolo porque cuidou de muitas igrejas, mas o apóstolo hoje é quem cuida de muitas igrejas. Segundo, o apóstolo é o que leva o evangelho a lugares aonde ele nunca foi pregado. Porque essa foi a missão dos 12. O evangelho não tinha sido pregado a lugar nenhum. Então, o apóstolo é, antes de tudo, um evangelista pioneiro. O pioneirismo está intimamente ligado ao apóstolo. De modo que o apóstolo nos dias de hoje não é um título, é a missão. É aonde ele vai, é a forma onde ele vai. E da onde vem isso? Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele deixa claro a sua missão, porque Paulo teve de defender o seu apostolado com unhas e dentes. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, porque muitos não o reconheciam como apóstolos, porque ele não tinha visto Jesus. E aí você vê Paulo se defendendo e defendendo o seu apostolado. E Romanos 15 é um desses textos, que ele está defendendo o seu apostolado. E fala sobre os seus propósitos. Romanos capítulo 15. Se você anotar isso tudo ali em casa, porque eu estou correndo. Diz assim lá no versículo 18, 15, 18. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Para obediência da parte dos gentios por palavra e por obras. Pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. De modo que desde Jerusalém arredores até Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado ou pregado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Paulo está dizendo assim, olha, eu fui levantado, mas eu não fui levantado no meio dos 12, mas eu sou apóstolo. Mas eu fui chamado por Deus para pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Ele está falando que o ministério dele é pioneiro, tanto quanto os 12. E tem um outro texto que fica muito claro isso também, que é 2 Coríntios capítulo 10. Passa mais um pouquinho, vamos a 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Veja lá, versículos 15. Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios. Antes
antes tendo a esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. À luz da palavra de Deus, apóstolo é quem vai plantar igrejas, é quem vai anunciar o evangelho em lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Então escuta o que eu vou te falar aqui, irmão. Você pode ser uma irmã analfabeta, um irmão analfabeto, daqueles humildes que usa o terno quadriculado marrom e branco com a gravata verde e roxa, e que Deus te chama lá para Tribobó do Juda, em Pernambuco, onde nunca ninguém pregou o evangelho. Mas, pastor, Deus está me chamando para uma cidadezinha do tamanho do ovo, tamanho do ervilha. E eu estou disposto a largar tudo para ir pregar esse evangelho. Não tem nenhuma igreja naquele lugar. Tu vai para lá, você é um apóstolo. A tua missão é apostólica. O trabalho que você está desenvolvendo é apostólico. Apostólico não é uma mega missão. Não é quem tem um ministério extremamente rico em ouro e prata. O apostolado é uma missão. De modo que os maiores apóstolos desse país, nós nunca ouvimos os nomes deles. Nunca. Porque foram os pais da igreja que está plantada em muitas cidades, que foram lá no lombo de jumento, para pegar a palavra, que andavam quilômetros e quilômetros para visitar vilarejos para falar do amor de Jesus, e que nunca tiveram um centavo para fazer isso. E como acontece até hoje nesse país, nós temos missionários espalhados pelos cantos do país, onde ninguém quer ir, que estão lá, mulheres e homens que não têm o título de pastor, e que porque não têm o título de pastor, eles pregam o evangelho lá no meio do mato, lá nas ribeirinhas, lá no Amazonas, mas quando tem que servir ceia, ou fazer batismo, eles não podem, porque não são pastores. Aí vai o chefão daqui do Rio para ir lá, para batizar o fruto dos trabalhos daqueles apóstolos e para servir a ceia para os filhos espirituais daqueles apóstolos, porque a ceia e o batismo é um privilégio dos generais. Apóstolo, à luz da Bíblia, é quem vai pregar o evangelho onde nunca foi pregado. Paulo está dizendo assim, eu não fui levantado, irmão, para dar continuidade à obra dos 12. Deus me chamou para uma obra específica, pioneira. Porque os 12 foram chamados aos judeus e os judeus não os receberam. Então Deus se voltou para os gentios. Eu sou apóstolo aos gentios. E Paulo foi o homem que mais plantou igreja nesse mundo afora. Então o apóstolo é aquele que prega em lugares onde nunca o evangelho foi pregado. Eu termino. Uma terceira qualidade eu poderia dar 12. Mas eu vou deixar só 3 porque acho que já esclarece. O verdadeiro apostolado, ele vem caracterizado por sinais muito especiais no seu ministério. Romanos capítulo 5, vamos voltar lá? Já estou terminando. Romanos capítulo 15. No mesmo lugar onde Paulo fala sobre apostolado e propósito, ele diz, porque não ousarei, 15, 18 de novo, não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Ou seja, eu não vou falar da obra dos outros, não vou edificar sobre a obra dos outros, eu vou falar do que Deus fez através de mim, e fez através de mim para a obediência da parte dos gentios, por palavras, olha lá, finalzinho de 18, por palavras, que mais? Por obras e que mais? Pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo que o apostolado dele não foi da boca para fora. Ele está dizendo que o apostolado dele foi marcado por obediência, por palavra, por obras, poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Paulo diz que desenvolvia seu ministério com sinais e prodígios. E a prova de que tais sinais têm que necessariamente estar presentes na vida e ministério do apóstolo, a prova de que esses sinais têm que estar presentes, está em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo teve que o tempo inteiro provar que era apóstolo. Vou mostrar para vocês lerem em casa. Porque os 12, nem Judas Iscariotes duvidaram da apostolicidade dele. Mas Paulo, porque não andou com Jesus, meu irmão, esse homem sofreu na vida dos crentes. Como esse homem sofreu? Porque ele tinha que provar que era apóstolo. Aí, 2 Coríntios capítulo 12, nos versículos 11 e 12, Paulo fala assim, tornei-me insensato, vós a isso me obrigastes, porque eu devia ser louvado por vós.
visto que em nada fui inferior aos mais excelentes o quê? Apóstolos, ainda que nada sou. Veja, Paulo está se defendendo. Porque a igreja de Corinto dizia, olha, tuas cartas são fortes, mas tua presença é fraca. Você vai ver isso aí mais adiante. Aí Paulo diz assim, pô, eu vou ter que me fazer de tolo para vocês, porque vocês ao invés de me louvarem, porque eu plantei a igreja na cidade de Corinto, vocês ficam como que me ridicularizando. Eu quero que vocês saibam que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Aí ele continua dizendo, ainda que nada sou. No 12, os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós com toda a paciência, como? Por sinais, prodígios e milagres. Veja, os sinais do meu apostolado, as marcas do meu apostolado. Paulo está dizendo assim, o apóstolo, ele testifica que apóstolo é pelos sinais, pelos prodígios, pela paciência, pela sabedoria que ele recebeu de Deus. De modo que quando nós vemos lá em Mateus capítulo 10, quando aparece pela primeira vez a palavra apóstolo, nós já aprendemos, Deus chama discípulo, os capacita com poder para expulsar demônios, curar enfermos, portanto, para fazer sinais e prodígios, e depois que ele dá essa unção de sinais e prodígios, ele então o chama de apóstolo. Vem Paulo e diz assim, olha, nenhum dos sinais e prodígios que os melhores apóstolos fizeram, Pedro, Tiago e João, nenhum deles foi maior do que os que eu fiz. Eu não sou inferior aos melhores e mais excelentes apóstolos em nada, porque os mesmos sinais e marcas que comungam e caminham com os apóstolos, eu tenho. De modo que o apóstolo, ele não só dirige muitas igrejas, ele não só é pioneiro em lugar onde prega, mas ele tem um ministério marcado, recheado pela autoridade, pelos sinais e prodígios. Não é só o ministério da palavra. Não é só chegar aqui no púlpito e ensinar. Esse é o dom do mestre, não do apóstolo. O apóstolo é muito mais. De modo que, irmão, eu estou falando para você que Paulo teve de lutar para provar que era apóstolo. Anota aí no seu papelzinho, você que está anotando. 2 Coríntios capítulo 10, volta uma página aí para você ver. 2 Coríntios capítulo 10, você que tem a Bíblia segundo os melhores textos, em hebraico e grego, o que está escrito aí no cabeçalho, em cima de 2 Coríntios capítulo 10? Paulo defende o quê? A sua autoridade apostólica. Por que ele tinha que defender a sua autoridade apostólica? Porque ela era questionada. Porque na cabeça da igreja cristã, apóstolo foi quem esteve pessoalmente com Jesus. De modo que o dom, amados, é para o Novo Testamento. Hoje, o apostolado é só um título. Só um título. Mais nada. De modo que eu tenho bons e profundos amigos que são apóstolos, mas que nunca jamais os verei como os apóstolos do Novo Testamento. Para mim, é só um título e nada mais. Você vê isso em 2 Coríntios capítulo 10. Se você quiser anotar também, 1 Coríntios capítulo 9, 1 e 2. Paulo diz assim, não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Não sois vós obras da minha mão? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Veja Paulo tentando se defender. Gente, eu vi o Senhor. Isso aqui fica profundamente claro que se não viu o Senhor, não é apóstolo. À luz da palavra de Deus. Então, amados, me perdoem. Eu não estou aqui falando mal de ninguém. Quando eu aprendo o que é apóstolo à luz da palavra, e não tem como entender de outra forma, embora tente dar uma nova visão para o apostolado hoje, é o que dirige muitas igrejas. Eu tenho me encontrado com pastores que têm 2 igrejas de 10 membros, cada um é apóstolo. Não consigo ver títulos de outra forma senão como hierarquia.
Porque mesmo que nós não acreditemos nessas hierarquias eclesiológicas, nós não temos como deixar de reconhecê-las em função da cultura dentro da qual nós vivemos. Capitalista, que tem um patrão e tem um empregado. De modo que você fala assim, ó, fulano é diácono, a gente reconhece, diz assim, ele é um membro que já está um pouquinho além daquele que é membro comum. Aí esse do lado dele é presbítero, a gente diz assim, esse presbítero é o diácono que já foi promovido. Aí do lado do presbítero tem um pastor, sabe quem é um pastor? É o que já foi diácono, foi promovido a presbítero, agora é promovido a pastor. E do lado do pastor está o bispo. O bispo é o administrador do pastor, do presbítero e do diácono. Do lado do bispo tem um bispo primaz, ou seja, é o bispo primeiro, é o bispo dos bispos. Do lado do bispo está o apóstolo. O apóstolo manda em todo mundo. E aí fica agora, vamos ver, qual é a nova aí? Agora tem um patriarca, quem é que manda no patriarca? Não sei, vamos esperar. Vamos esperar. Daqui a pouco eles criam uma coisa. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem quiser ser o maior de todos, seja o vosso servo. Quem é o maior nessa igreja aqui, irmão? É o membro dessa igreja que serve mais. Não é o pastor Neil, não. A não ser que seja eu que sirva mais. Porque senão, não. Quem quiser ser maior, seja servo de todos. Porque no reino nós não somos reconhecidos por título, não. Então você que é minha ovelha, você que não é minha ovelha, não precisa receber essa palavra. Esquece ela, de repente você é ovelha de apóstolo. Mas você que é minha ovelha, que é a responsabilidade espiritual minha no Senhor, receba essa palavra e entenda. Deus diz que colocou um como apóstolo. O apóstolo é o enviado. Não é um dom estático, não é um dom para o corpo. O apostolado vem com missão. E no Novo Testamento foi uma qualificação específica aos 12, com Matias 13, com Paulo 14. Acabou. E a Bíblia não trata mais disso. Hoje, quando você fala o apóstolo fulano de tal, é só um título que foi acoplado ao seu nome. Mas não tem a ver com o apostolado, porque ele não andou com Jesus. A palavra de Deus não está registrada no livro que se chama Palavra de Deus. Não tem autoridade para pregar uma palavra que não possa ser julgada, questionada. Porque quando nós aprendemos sobre palavra profética, a Bíblia diz que falem os profetas 1 ou 2 e os demais julguem. Essa palavra que eu prego você pode julgar. Essa palavra que o Neil está pregando, você não é obrigado a engolir não, tem que ser crente bereano, mastiga aí com o dente do cérebro. Vê se seu estômago consegue absorver isso como verdade de Deus. Se não, cospe fora. Cospe fora. A minha palavra pode ser questionada. Essa aqui, não. Está escrito. Foi tida como palavra revelada, irmão. É a palavra dos apóstolos. São os credos dos apóstolos. O resto é interpretação nossa pelo Espírito Santo. Mas diante de Deus, não existe mais o intercessor. Você tem livre acesso ao Pai, não precisa de pastor, precisa de padre, precisa de pai de santo. Não precisa estar aqui na barra do meu vestido, meu pastor, ora por mim. Não, eu oro. Mas a minha oração não é mais poderosa que a sua, porque eu sou pastor. O pastor, ele tem um dom como qualquer outro dom no corpo. A diferença é que o dom que o pastor tem, ele tem primazia. É como quem tem um olho no corpo, é olho no corpo. E não é panturrilha, não é batata da perna. Não é calcanhar. O calcanhar não aparece. Mas o olho, se for verde, então azul. Gente, que olhos bonitos que você tem. Olha o olho tirando onda. Agora você já viu alguém falar que calcanhar lindo que você tem, Aline. Calcanhar rachado, bonito. Não existe. Agora, isso quer dizer que o calcanhar não tem a função? Não vale para nada? Não. O pastor, ele é alguém que aparece. Mas ele não é mais importante do que o pâncreas. Ele não é melhor do que a unha do dedinho mindinho. Só que hoje nós somos assim. Somos os donos da parada. A gente... Ô glória, bom ser pastor aberto, né? Mas não tem sido suficiente, a gente quer mais. Então, minha ovelha, aprenda isso. Apostolado hoje é título, não é dom. Porque como dom de envio, só aqueles que andaram com Jesus, que foram pioneiros, e cuja palavra é tida e a vida como palavra de Deus. Deu para entender, não?
Claro como a luz, não é verdade? É simples, então não se deixe enganar. Não se impressione, não. Não se impressione com títulos de homem, não. Impressione-se com a capacidade de servir, com a capacidade de discernir, de ensinar e de compartilhar. É isso que a gente tem que se impressionar. E não com o título, com o exercício do poder, com a capacidade de... Não, não. É com a simplicidade, é com o dia a dia. É com isso que a gente deve impressionar os outros. Porque o maior será o servo de todos. Deseje ser o maior. Sirva. Você será o maior. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra.